Olá, meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos nesta noite para celebrar ao Senhor nosso Deus, que é digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. Queremos dar boas-vindas a todos vocês que nos acompanham pela internet e pela Rádio Evangélica FM e saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é mais um culto promovido pela Igreja Batista da Capunga, juntamente com as suas congregações em Areias, Janga e Nova Tiúma. Desejamos que Deus ministre ao seu coração aquilo que você precisa receber, aquilo que você precisa ouvir dele nesta noite, através dos cânticos, dos hinos, através de todas as partes deste culto. Que Deus ministre aos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos receber da sua mão, da sua parte, do seu coração nesta noite. Que Deus nos abençoe, nos conduza e nos dirija em todos os atos deste culto e que ele seja honrado e glorificado entre nós e que cada um de nós sejamos grandemente edificados no Senhor. Amém. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste e humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 14. Vamos estar lendo do versículo 21 ao 24. E assim diz a palavra do Senhor: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos render graças ao Senhor pela essa oportunidade que temos de agora cultuarmos o seu nome.
Senhor, muito obrigado, ó Deus, por tua igreja que se reúne aqui, Pai, querendo, ó Deus, ansiosamente ouvir a tua voz, Senhor. Por favor, Pai, assim como a coça tem sede, ó Deus, por águas, a nossa alma tem sede de ti, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, fala, ó Deus, com cada um de nós. Usa o teu servo, Senhor, como instrumento precioso em tuas mãos para trazer a tua palavra aos nossos corações. E que aqui, Senhor, todos nós possamos colocar diante do teu altar o nosso melhor. Que o louvor que sai dos nossos lábios, Senhor, chegue até o teu trono e o Senhor receba, Pai. Perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados e nos transforma segundo a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estar aqui junto com os meus irmãos, cultuando, louvando e engrandecendo o teu nome. É isso que oramos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele, e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Em nosso momento informativo, gostaríamos de lembrar aos irmãos que os nossos cultos presenciais de domingo pela manhã voltaram. O link está sendo disponibilizado toda quarta-feira após a live. Depois do culto de oração, nós temos a live com o nosso pastor Marcos, e após a live, esse link ele está disponível tanto em nosso aplicativo, como também sendo enviado através dos grupos da nossa igreja. Também queremos lembrar os nossos irmãos sobre a nossa equipe de aconselhamento, também sobre o nosso grupo de oração que tem orado todos os dias de segunda a sexta, às 7 da manhã e às 18 horas. E também lembrar os nossos irmãos dos nossos pequenos grupos, que tem sido uma bênção. A nossa juventude está se reunindo todo sábado às 19 horas e agora também de forma presencial. Então nosso link também será disponibilizado junto com o link de inscrição da nossa igreja. Estamos muito gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vem fazendo em nossa igreja. E se você quer acompanhar mais notícias, mais atividades sobre o ministério da nossa igreja, olhe em nosso boletim, que você pode encontrar tanto em nosso aplicativo como no site da nossa igreja. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Amém. Em nosso momento de dedicação dos dízimos e ofertas,
gostaríamos de ler aquilo que o apóstolo Paulo nos diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 6. Assim ele diz: lembre-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Que nós possamos investir a nossa vida, os nossos recursos diante do altar do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Por isso queremos agradecer a cada irmão que tem permanecido fiel ao Senhor, mesmo nesse tempo, pessoas que têm visto a mão de Deus operando maravilhas em suas vidas, graças à nossa fidelidade. Mas também, se formos infiéis, precisamos lembrar que o Senhor permanece fiel. E graças a Ele, por isso, Ele não nos trata como merecemos, mas tem sido extremamente bondoso e generoso para cada um de nós. Que nós possamos, através das nossas atitudes, colocar os nossos recursos, a nossa vida, o nosso tempo diante do Senhor, como um gesto de gratidão, de amor e de investimento na obra dEle, que Ele está realizando através das nossas vidas. Na sua tela agora aparecem os 5 bancos da nossa igreja. Você pode estar tirando uma foto, tirando um print e enviando o seu dízimo, a sua oferta, uma oferta específica, que estamos utilizando essa oferta específica para a compra de cestas básicas para ajudar famílias que estão precisando. Ao fazer a sua transferência, nos envie o comprovante para o e-mail ofertas@capunga.org.br e nesse e-mail, por favor, descreva qual o destino do valor que você nos enviou. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, que nós continuemos a semear, a colocar diante do Senhor tudo o que temos, e com certeza Ele vai fazer abundar coisas maiores ainda em nossas vidas. Que Deus continue falando aos nossos corações e que nós possamos ser fiéis somente a Ele. Amém. Tempestade surgiu, agitado era o mar, e Cristo dormia em plena paz, e gritavam: Mestre, iremos morrer. Com poder Jesus ordenou, e o mar então se acalmou. Não há temor, quando as trevas chegarem.
agradecer pelos dízimos, pelas ofertas que foram depositadas diante do altar do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o teu povo permanece fiel a ti. Muito obrigado, ó Deus, porque nós não precisamos nos preocupar, Senhor. Nós devemos lançar toda a nossa ansiedade, tudo que temos, Senhor, diante do teu altar, porque com certeza temos visto isso, Senhor. Temos visto que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, aumenta a fé do teu povo, Senhor. Nos ajuda a confiarmos e crermos no Senhor cada dia mais e mais. E que as nossas ações, Senhor, possam refletir essa nossa confiança. Senhor, nos ajuda para que possamos ser fiéis ao Senhor, ao teu reino e à tua obra, Senhor, que está acontecendo. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que muitos têm de participar desse momento. E aqueles que não estão participando, Senhor, que o Senhor fale aos seus corações, que o Senhor os convença, ó Deus, que o Senhor os mostre esse privilégio também, Pai. Aqueles que estão precisando de uma porta de emprego, Senhor, que o Senhor abra em nome de Jesus. Mas muito obrigado, Senhor, porque apesar de tudo, o Senhor tem sustentado a tua igreja. Fala conosco, ó Deus, continua a falar conosco. É só isso que nós queremos e pedimos e colocamos diante do teu altar. Em nome de Jesus. Amém. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz.
Amados irmãos, querida igreja, estamos em plena campanha da Junta de Missões Nacionais e temos recebido inúmeros testemunhos de irmãos missionários espalhados por muitas e diversas regiões da nossa pátria, contando do quanto tem sido de benefício ao coração da igreja o tema proposto neste ano. Porque Ele nos amou. Nós amamos, nós multiplicamos, nós oramos e nós repartimos. A base teológica em 1 João, capítulo 4, verso 19, amamos porque Ele nos amou primeiro. Nos remete também a participarmos, neste domingo, 13 de setembro, da campanha em favor da igreja perseguida. Esse é um domingo especial em que nos está proposto também orarmos por aqueles irmãos que se encontram em países onde o Evangelho é cruelmente perseguido, em especial pelos irmãos que se converteram do islamismo. Esses irmãos precisam enfrentar diariamente uma grande batalha. A luta de perseguição tem início dentro da própria família e alcança todas as áreas da sociedade, todos os níveis da sociedade. E aquele novo cristão, não importando idade, sexo, classe social, todos passam por esses desafios. Mas o testemunho deles é maravilhoso. Eles clamam ao mundo, aos irmãos que estão espalhados na face da terra. E o clamor deles é: orem por nós, intercedam por nós, para que sejamos fiéis todos os dias àquele que nos salvou. É emocionante ouvir esses testemunhos. É emocionante acompanhar a vida desses irmãos. Portanto, hoje é dia de orarmos, não somente pela nossa pátria, mas orarmos por todos aqueles que se encontram espalhados na face da terra, em perseguição. Aquela igreja que é perseguida, mas que não desiste da sua missão de fazer novos discípulos. Que Deus nos abençoe e encha o nosso coração de desejo e de disponibilidade para orar pelos nossos irmãos da igreja perseguida. Quando eu e você nos encontramos isolados, escondidos ou enclausurados, podemos nos deparar com os mais diversos sentimentos: medo, solidão, exclusão, repressão e abandono. E nem sempre estamos conscientes de que algo restringe a nossa liberdade. Atualmente, temos notícias de irmãos e irmãs que encontraram liberdade em Cristo e ainda assim vivem aprisionados. Eles enfrentam perseguição a proclamarem sua fé publicamente. Nós, brasileiros, desfrutamos da nossa liberdade. Podemos ser livres para adorar a Deus em qualquer lugar. Um cristão ex-muçulmano, não. Hoje, o extremismo islâmico representa uma grande ameaça à igreja. Esse tipo de perseguição aos cristãos não está restrito somente ao Oriente Médio. Ela está também fortemente presente em grande parte da África subsaariana e Sudeste Asiático,
assim como em todo o norte da África e Ásia Central. Dos 50 países mais perseguidores aos cristãos, da lista mundial da perseguição 2019, 36 têm como religião predominante o islamismo. Assim que aceita Jesus, um cristão ex-muçulmano é considerado um infiel e traidor. Esse foi o caso do irmão Auel. Quando descobertos, nossos irmãos são expulsos pela família, outros são presos dentro da própria casa. Alguns perdem o emprego e são isolados da sociedade. Muitas mulheres são forçadas a se casar com muçulmanos e outras são encarcerados e até mortos. Os governos e autoridades locais veem os cristãos como uma ameaça. Por isso, o evangelismo é proibido por lei. Para esses irmãos não existem igrejas e quando existem são secretas e clandestinas. Distribuir a Bíblia é considerado um crime. Os direitos humanos básicos não são respeitados. Por isso, muitos cristãos são obrigados a viver a sua fé em segredo, não podendo orar publicamente ou até mesmo se reunir com outros crentes. Eles vivem isolados do corpo de Cristo, mas eles não estão acomodados, eles estão incomodados com o silêncio e prontos para compartilhar as boas novas que eles também receberam. E nós, como cristãos livres no Brasil, não podemos deixá-los desamparados. Somos um corpo e devemos sofrer com os que sofrem. A partir de hoje, você conhecerá algumas histórias de cristãos ex-muçulmanos que são perseguidos por causa da sua nova identidade em Cristo. O desafio deles é perseverar e compartilhar as boas novas onde podem perder a vida. O seu desafio é apoiá-los e ser um com eles. No dia 7 de junho, acontece o Domingo da Igreja Perseguida, um movimento nacional de oração em que os membros do corpo de Cristo estarão unidos em um só clamor para transformar a realidade dos cristãos ex-muçulmanos. Você e a sua igreja são os nossos convidados a participar do DIP 2020. Neste momento, quero convidá-los para estarmos orando pela nossa nação, orando pela liderança da Junta de Missões Nacionais, orando por todos os missionários espalhados no campo da nossa pátria, por suas famílias, pelos seus desafios. E lembrando também, na nossa oração, da igreja perseguida. Lembrando daqueles irmãos que acordam todos os dias com um grande desafio, sabendo que a perseguição está dentro do próprio lar, muitas vezes expulsos da sua casa, muitas vezes perdendo todos os seus bens, muitas vezes vendo a sua família dispersa, mas que não tem abandonado a fé em Cristo Jesus. Oremos por aqueles irmãos que, por motivo de perseguição, precisaram sair da sua terra, sair da sua casa, deixar a sua família, deixar aquilo que é precioso para eles, mas que eles entenderam que mais precioso é a fé que eles têm em Cristo Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, neste momento, oramos, Pai, pela nossa nação. Oramos, Pai, por toda a liderança da Junta de Missões Nacionais. Oramos, Senhor, também pelos missionários e pelos seus familiares. Ó Deus, derrama graça, dá a eles oportunidade de testificarem, de proclamarem o Teu Evangelho. Dá a eles também segurança e audácia, Senhor, para fazerem novos discípulos, aonde quer que eles estiverem. E agora lembramos também, Senhor, da igreja perseguida, daqueles irmãos, daqueles pastores, daqueles missionários, daqueles membros, daquelas pessoas que se converteram, Senhor, e que são perseguidas na própria terra, são perseguidos pela própria família. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, ouve o clamor desse povo. Ó Deus, recompensa-os com a Tua graça, enche-os com o Teu júbilo. Faz, Senhor, florescer a cada dia a esperança.
Dá a eles a alegria da tua salvação renovada a cada manhã. É a oração que fizemos agora, agradecido por fazermos parte desta grande campanha de oração pela igreja perseguida na face da terra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Neste momento, desejamos expressar a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós, através da nossa igreja, apesar desta circunstância tão difícil que temos vivido, que é esta pandemia. Gostaríamos de compartilhar algumas informações importantes dos nossos ministérios através dos vídeos que os irmãos assistirão neste momento. Veja e glorifique a Deus conosco por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nosso meio. A pandemia nos isola, mas o amor de Deus nos une. Por isso, o Ministério de Educação continua investindo para que essa unidade, esse sentido de corpo, continue preservado em nossa igreja. A escola bíblica, que é o carro-chefe do ministério, tem funcionado. Hoje chamamos Escola Bíblica Dinâmica, porque ela não funciona apenas aos domingos. Alguns grupos se encontram aos domingos, temos as 2 lives, no domingo pela manhã e no domingo à noite, com a classe em inglês, e alguns grupos se encontram nas várias plataformas. Mas ao longo da semana, adultos têm se encontrado, usando cada um, ajustando o melhor meio de comunicação. E aqui a palavra de parabéns a esse grupo de adultos que tem aprendido, que tem aproveitado esse tempo para ampliar seu conhecimento, especialmente de uso das mídias e plataformas para melhor atender aos seus grupos. Nossa palavra, nosso apreço aos professores que têm se dedicado. Área de crianças, departamento infantil tem se empenhado muito também. Temos 2 grupos que funcionam pelo Meet, aos domingos pela manhã, as crianças de 6 a 9 e de 10 a 12. E para as menores, a equipe tem providenciado vídeos, né? Então, no domingo, a gente solta o vídeo para as crianças menores. Ao longo da semana, mandamos material para que seja usado na devocional culto doméstico também junto com as crianças, né? Tentando atrelar ao que está sendo trabalhado também pela igreja como um todo. Nossa palavra de reconhecimento a toda a equipe que não mede esforços, que tem se empenhado muito. Também a área de novos crentes e preparação para o batismo continua funcionando, os professores acompanhando seus alunos, ajustando horários, procurando manter o seu propósito de ajudar no crescimento e fortalecimento daquelas pessoas que estão chegando, começando a trilhar o caminho e a vida com Jesus. Os outros grupos também, a área de crescimento cristão, MCM, Grupo Produtivo, Grupo Somos Um, mensageiras, embaixadores, os homens, cada um tem ajustado o seu tempo, seus horários e desfrutar dos grupos. A nossa ideia é que todo o maior número de pessoas da igreja esteja envolvida, participando do grupo, incentivando a participar da vida da igreja. Temos feito encontro com os pais, com uma boa participação, uma boa frequência, tentando acolhê-los nesse momento de tantos desafios e dificuldades. Grupo de leitura bíblica continua firme e forte, crescendo. Fizemos contato com cada pessoa do grupo, o retorno sempre muito positivo. Você que ainda não participa, não deixe de se integrar, de se sentir parte ativa desse corpo que procura glorificar a Deus em todas as coisas. Que Deus nos abençoe, nos ajude a continuar. Aguardem, nossa Escola Bíblica Dinâmica tem novidades. Fique atento e participe. Que Deus nos abençoe. Dentre as atividades realizadas pela equipe ministerial, quero destacar algumas que nós realizamos, como o curso de preparação para o batismo, os fundamentos da vida cristã e os princípios batistas.
O evangelismo de pessoas não cristãs de diversos grupos em que temos acesso através da pregação da palavra de Deus, da instrução e do conhecimento bíblico. O discipulado de várias pessoas através dos estudos das cartas do apóstolo Paulo. O discipulado de jovens casais através da elaboração e ministração de estudos bíblicos, visando que esses ensinos sejam aplicados no dia a dia de suas vidas. Também destacamos o acompanhamento de algumas pessoas que, momentaneamente, pelas circunstâncias, estão em vulnerabilidade tanto emocional como espiritual, através do acompanhamento e da ministração da palavra de Deus, visando fortalecer essas pessoas para o enfrentamento de todo esse período de tantas incertezas que nos circundam. São esses os destaques que gostaria de fazer. A área de ação social da igreja esteve atenta aos efeitos desta pandemia. Logo no início do mês de março, lançamos uma campanha e arrecadamos 200 quilos de alimento. Durante todo esse período, mais de 560 cestas básicas foram distribuídas, assim como mais de 250 máscaras de proteção e mais de 160 kits de higiene. Mas não apenas isso, desde o início do ano, estamos nos preparando e evoluindo para a organização de um instituto social. Este tem sido um tempo de planejamento e estudo e elaboração do nosso estatuto. Tudo isso estamos fazendo sem perder de vista as 170 crianças em vulnerabilidade social que vivem em São Lourenço da Mata e são atendidas pelo PEP. Este é um tempo de compaixão e graça e nós continuamos contando com o seu apoio. Meu nome é Betânia e eu faço parte da equipe de professores da classe Leval Rosa. Esta classe sempre teve como preocupação aliar o aprendizado teórico adquirido no estudo dominical à prática da mensagem evangélica. Durante este período marcado pela pandemia, o PEP continuou dando prosseguimento aos seus projetos, realizando uma série de atividades que serão agora relatadas por áreas de aplicação. Distribuição de cestas básicas para as famílias dos alunos do PEP, que foram doadas pela igreja e por uma ONG. Distribuição de quentinhas de almoço com os alimentos que estavam estocados, parte deles doados pelo Sindifisco. Os compromissos com as ofertas das voluntárias foram honrados. Foi gravado um áudio pelo Dr. Abinadab com orientações sobre o Covid, que foi transmitido por um carro de som que circulou pelo entorno do PEP. Foram distribuídas 100 toalhas de boa qualidade para ajudar as famílias nos cuidados de higiene básica. No mês de junho, foram retomadas atividades básicas de forma online, com tarefas impressas no PEP distribuídas para as famílias. E foi surpreendente a participação das mães, junto com os filhos nessa atividade. Também realizamos uma gincana online com os adolescentes, que incluiu uma premiação para os primeiros 3 colocados. Realizamos também a manutenção no PEP, incluindo instalação de portão de ferro, limpeza das dependências através de uma empresa e pintura e recuperação das cadeiras. E como parte do programa Bem-Estar, que prevê o auxílio para as famílias de maior situação de vulnerabilidade social, foram feitos atendimentos diversos, como atendimento médico, provisão de alimentação, remédio, ajuda para a construção de um banheiro em uma casa e crédito para alguns alunos conseguirem realizar as atividades online. Tivemos capacitação online para as voluntárias e somos gratos a Deus porque nenhuma família do PEP foi atingida pelo Covid-19. Finalizamos com um lindo depoimento de uma mãe que dizia: "Muito obrigada, estávamos preocupados em como sobreviver sem o PEP."
Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de compartilhar a palavra de Deus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, de 57 a 62. Por favor, localize na sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Lucas 9, de 57 a 62, diz assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Neste texto encontramos algumas condições para seguir a Jesus que certamente merecem a nossa reflexão. Neste dia em que celebramos o Domingo da Igreja Perseguida, eu creio que se torna oportuno pensarmos sobre a maneira pela qual Jesus espera que o sigamos. Temos aqui três pessoas. A primeira se apresenta ou se oferece para seguir a Jesus. A segunda é convidada por Jesus a segui-lo. A terceira também se apresenta, mas impõe uma condição. Isso me faz lembrar de João capítulo 2, 23 a 25. João 2, 23 a 25, o apóstolo João escreveu que enquanto estavam em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele, Jesus, estava realizando e creram no seu nome. Mas Jesus não confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Ele muito bem conhecia a natureza humana. Ele sabia exatamente quais eram as intenções daquelas pessoas que manifestaram algum tipo de crença nele. Porque Jesus conhece o nosso coração, ele sabe exatamente aquilo que está dentro de nós, quais são as nossas genuínas intenções para com ele. E nós temos aqui, então, essas três pessoas que tiveram a oportunidade de se encontrar com Jesus, ou se ofereceram para seguir Jesus, ou foram convidadas para seguir Jesus. Vamos estudar um pouquinho sobre elas nesta noite e verificar o que Deus espera de nós, como Jesus espera que o sigamos. Primeiramente, siga Jesus com a disposição de pagar o preço. Com a disposição de pagar o preço de segui-lo, o preço de colocar os pés nas suas pisadas. Vá comigo ao verso 57. Eu te seguirei por onde quer que fores. E aí Jesus começa então a expor a ele o preço do discipulado. O que implicava seguir a Jesus? Jesus estava dizendo: pense bem naquilo que você está dizendo. Pense bem na sua decisão de seguir-me. Eu te seguirei por onde quer que fores. Parece até Ruth falando com Noemi. Ruth disse: não insistas comigo para que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Que frase linda, que palavra bonita de uma nora para com a sua sogra. E está aparecendo aqui que esse homem se dirigiu a Jesus com essa intenção: eu te seguirei por onde quer que fores, eu estarei contigo em todo tempo, em qualquer lugar, ainda que
tu estejas em situação bem difícil, bem complicada, eu estarei contigo. Ainda que tu sejas levado até a cruz, eu estarei contigo. Bem, na realidade, disse William Hendrickson, uma declaração notável vinda de um escriba. De acordo com a narrativa de Mateus, nós aprendemos que esse homem aqui tratava-se de um escriba, um homem que era especialista na lei judaica, que escrevia cópias da lei. Os escribas eram geralmente hostis a Jesus. Além disso, eles propriamente ditos eram mestres. E então nós temos aqui um mestre declarando que ia seguir a um outro mestre, reconhecendo Jesus como o seu mestre particular, o seu mestre de vida. Como Jesus indica claramente, as intenções desse homem não eram bem sinceras, não eram bem honrosas, honestas diante de Deus. É possível que ele estivesse vendo as multidões, os milagres, o entusiasmo. Parecia tudo muito bonito, estar estreitamente associado àquele que era o centro das atenções naquele momento. Então, talvez lá no fundo do seu coração, seguindo Jesus, eu vou ter fama, talvez ele tenha dito para si mesmo. Seguindo a Jesus, eu vou ter prestígio, ele é o centro das atenções, então eu vou segui-lo. Por isso ele queria ser um discípulo de Cristo, mas não conseguira compreender as implicações do discipulado. E as implicações do discipulado são a negação de si mesmo, o sacrifício e o serviço e o sofrimento. Eu vou repetir as implicações do discipulado, as implicações do que significa seguir Jesus são a negação de si mesmo, o sacrifício, o serviço e o sofrimento. Seguir Jesus implica negar a si mesmo, sacrificar a si mesmo, servir ao Senhor com todo o seu coração e estar disposto até mesmo a sofrer, se preciso for. Isso me faz lembrar de João capítulo 6, quando Jesus, depois de proferir o seu discurso, o que as pessoas lhe disseram? Duro é este discurso, quem o pode ouvir? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou aos 12, porventura, quereis vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Muitos o abandonaram por causa do seu discurso. Ter sido um discurso duro, ter sido um discurso difícil de ouvir ou de engolir. João mostra que Jesus nunca abriu mão dos seus valores por causa da multidão. Muitos estavam com ele. Ele não enfraqueceu o seu discurso. Ele não fragilizou o seu discurso para atrair a multidão. A multidão o abandonou por causa da dureza do seu discurso. E ele ainda perguntou aos 12, vocês também não querem ir embora? Porque Jesus nunca abriu mão, nunca negociou os seus valores. Jamais, jamais. Ele disse no capítulo 8 do Evangelho de João, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Quem não permanece na palavra, nos preceitos, nos princípios e valores da palavra de Deus, pode ser verdadeiramente um membro de igreja, pode ser um frequentador de igreja, mas jamais será um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque a verdade liberta, a mentira aprisiona. O mentiroso fica preso às suas mentiras, ninguém pode saber, senão o que vai acontecer dele. Entretanto, a verdade liberta. E quando conhecemos a verdade a respeito de Deus e seu amor para conosco, demonstrado na cruz,
em Cristo, quando conhecemos a verdade a respeito de nós mesmos, a respeito das nossas limitações, dos nossos pecados, das nossas mazelas, somos libertos e nos tornamos livres para tomar decisões na direção dos propósitos de Deus para nós. A verdade é que somos pecadores e por isso precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Paulo refere-se a si mesmo como um miserável. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará dessa natureza humana terrível e tendente ao pecado? A verdade é que estamos perdidos se confiamos em nós mesmos. A verdade é que Cristo é o único que tem poder para nos livrar dos nossos pecados e garantir a nossa salvação. A verdade é que, uma vez salvos, precisamos andar no caminho da santificação, vivendo esse processo maravilhoso em que Deus vai nos tratando e nos aperfeiçoando para nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Jesus. A verdade é que o Evangelho de Jesus é o Evangelho da cruz. Essa é a verdade que liberta, a qual não podemos desprezar. Jesus certa vez disse: se alguém quer vir após mim, o Evangelho é para quem quer. Se você faz parte da igreja por obrigação, para satisfazer a vontade do seu pai, da sua mãe, da sua namorada, do seu namorado, eu sinto muito por você, porque o Evangelho é para quem quer mudar de vida, é para quem quer viver a sua vida com Deus. Esse é o preço do discipulado que Jesus estava relatando àquele escriba. O Evangelho é para quem quer mudar de vida, é para quem quer se preparar para a eternidade, para aquele encontro final com Jesus, é para quem quer se santificar e abandonar os seus pecados, confiando na graça de Deus, é para quem quer compromisso com Deus, é para quem quer deixar de viver em função de si mesmo e passar a viver em função de Jesus e dos seus propósitos. É isso que você quer? Era isso que Jesus estava perguntando àquele escriba. Você quer de fato me seguir? Lembre-se, as raposas têm as suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, há um preço, há um custo a ser pago, não financeiro. Porque esse preço da nossa salvação já foi pago por Jesus ali na cruz. A nossa dívida foi paga por Ele. Agora nós precisamos pagar o preço de segui-lo, de ir atrás, de renunciar ao pecado, renunciar a qualquer coisa que nos impeça de seguir os seus planos e os propósitos para nossas vidas. Dietrich Bonhoeffer afirmou: que sabemos a respeito do conteúdo do discipulado? Segue-me, vai andando atrás de mim, isso é tudo. Fundamentalmente, ser um discípulo de Jesus é andar atrás de Jesus. Ele disse ainda mais que o discipulado é comprometimento com Cristo. Cristianismo sem discipulado é sempre um cristianismo sem Jesus. É uma ideia, é um mito. Por isso precisamos seguir Jesus com a disposição de pagar o preço que representa colocar os nossos pés na estrada de Jesus, colocar os nossos pés nas suas pisadas. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A respeito dessa expressão, negue-se a si mesmo, Bonhoeffer ainda afirmou: assim como Pedro disse com relação a Cristo, não conheço esse homem, deverá o discípulo dizer em relação a si mesmo. A autonegação consiste em conhecer apenas a Cristo e não mais a si próprio, em ver somente aquele que segue em frente sem olharmos o caminho que julgamos tão difícil. Precisamos olhar para Cristo, até mesmo porque só vamos conseguir conhecer a nós mesmos nos olhando, nos contemplando no espelho de Cristo. Quanto mais conhecemos a Jesus, melhor conhecemos a nós mesmos e conhecemos também aquelas áreas da nossa vida que precisam ser consertadas, precisam ser tratadas. A autonegação diz apenas: Ele vai na frente, apega-te a Ele. Tome a sua cruz.
após termos esquecido real e totalmente de nós próprios, somente após não nos conhecermos mais a nós mesmos, é que poderemos estar prontos para levar a cruz por amor a Ele. Por amor a Ele, tomaremos a nossa cruz, pagaremos o preço do discipulado, enfrentaremos todos os desafios que representam seguir os passos de Jesus. Se conhecermos tão somente a Ele, não conheceremos mais as dores da nossa cruz, pois só a Jesus é que veremos. A cruz é o sofrimento que resulta da união exclusiva com Cristo. Quando nós nos unimos a Cristo, isso representa, sim, muitas vezes sofrimento, angústias, lutas e provações, mas o Senhor nos encoraja a pegar a nossa cruz e segui-lo. Jesus disse àquele homem: as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar ou reclinar a cabeça. O ponto que Jesus enfatiza é que esses animais têm as suas habitações bem definidas, têm lares aos quais possam regressar sempre. O mesmo vale para as aves, não apenas para as raposas, mas para as aves que têm seus ninhos também. Embora as raposas tenham suas covas onde passar a noite, e as aves do céu os seus ninhos para dormir em segurança, para o Filho do Homem as coisas são bem diferentes. Em suas peregrinações de um lugar a outro, ele, para quem não houve lugar na estalagem para nascer, não tinha um lugar com que pudesse contar para passar a noite. Jesus estava dizendo àquele homem: avalie o preço do que significa seguir-me. Avalie o preço daquilo que significa andar atrás de mim. E uma vez que você tenha consciência de fato do que representa seguir-me, então venha atrás de mim. Em segundo lugar, siga Jesus sem hesitar. Siga Jesus sem hesitar. Vá comigo aos versos 59 a 60. Lucas 9, 59 a 60, Jesus nos diz, o texto nos diz: a outro Jesus disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Meus amados, o sepultamento na cultura daquela época era realizado no dia da morte da pessoa. Normalmente era realizado no mesmo dia em que uma determinada pessoa teria falecido. Se o pai desse discípulo tivesse morrido, ele, como filho, não estaria ali, conversando com Jesus. Não estaria seguindo Jesus naquele momento, junto com uma multidão. Ao que tudo indica, ele não quer se ausentar. Ele não desejava se ausentar da casa do seu pai enquanto o seu pai estivesse vivo. Enquanto seu pai estivesse vivo, ele gostaria então de estar na casa do seu pai e aguardar a morte do seu pai para então seguir Jesus. Bonhoeffer, mais uma vez, vai nos ajudar aqui, dizendo que ele quer enterrar o pai antes de seguir a Jesus. É a lei que o prende. Ele sabe perfeitamente o que quer e o que cabe fazer. Primeiro é necessário cumprir a lei para depois seguir Jesus. E ele ainda diz que aprendemos que nada pode se interpor entre a pessoa chamada e o mestre. É o Senhor quem está chamando, ele tem autoridade para isso, ele é a última palavra, ele tem a última palavra é a dele. Primeiro, aquele homem queria sepultar o pai. Há muitas pessoas que desejam seguir Jesus também, mas acham que primeiro precisam fazer outras coisas, algumas coisas. Quantas vezes eu já ouvi esse tipo de afirmação: pastor, um dia eu vou ser um crente, um dia eu vou entregar a minha vida a Jesus, um dia eu vou seguir os passos de Jesus, mas primeiro eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro. Se esse é o seu caso, saiba que Jesus está esperando você do jeito que você está.
Certa vez Jesus disse, está registrado por João no capítulo 15 do seu Evangelho: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não vai conseguir resolver nada. Por isso venha a Jesus do jeito que você está. Jesus abraçará você do jeito que você está, da forma como você está, e transformará a sua vida. Jesus ama tanto você, como disse Max Lucado, que ele recebe você do jeito que você está. Mas ele ama tanto, tanto você, que ele certamente se recusa a deixar você como você está. Ele produzirá mudança, ele produzirá transformação, ele de fato resolverá a sua vida. Portanto, venha Jesus do jeito que você está e não permita que nada se interponha entre você e Jesus, entre você e o Mestre. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. O que estava prendendo aquele homem era o seu desejo de sepultar o seu pai. O que é que impede você de seguir Jesus? O que é que impede você de caminhar pela fé com Jesus a partir de hoje, não é a partir de amanhã, não é a partir da semana que vem? O que é que impede você de seguir Jesus? 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, Paulo nos diz que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange a segui-lo, a abandonar tudo e a andar atrás dele. Quando olhamos para a cruz, descobrimos que foi o seu amor que o prendeu, não os cravos. Somos constrangidos a segui-lo e a iniciar um relacionamento de amor por ele. Esse mesmo Paulo disse que por amor a Jesus havia considerado perda todas as coisas, para que pudesse ganhar a Cristo, para que pudesse viver com Cristo, para que pudesse viver da forma como Cristo queria que ele vivesse. Filipenses capítulo 3, verso 7. Siga Jesus sem hesitar, siga Jesus sem colocar nada entre você e o chamado do Mestre. Em terceiro lugar, siga Jesus sem olhar para trás. Siga Jesus sem olhar para trás. Vá comigo aos versos 61 e 62. Lucas 9, 61 a 62. Diz assim: ainda outro homem disse a Jesus: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Certo autor afirmou que este terceiro homem que se encontra com Jesus nessa narrativa achava difícil cortar os laços que o amarravam ao seu passado e à sua cultura. Faltava-lhe a decisão e dedicação com que precisava enfrentar o futuro para o qual Deus o chamara. A fim de arar um sulco reto na plantação, nas suas terras, o fazendeiro precisa escolher um ponto de referência e mover-se em direção a ele. Ele precisa conservar os olhos fixos no alvo. Da mesma forma, o reino de Deus tudo absorve, tudo exige, querendo que as pessoas que se dedicam a ele o façam sem qualificações, sem reservas ou sem pesar. Jesus é a nossa referência. Os alvos que este mundo nos oferece e nos apresenta são alvos móveis, são alvos variáveis. Mas Jesus é a nossa referência. Isso me faz lembrar de uma história contada pelo meu saudoso professor, Brodus David Hale, professor do Novo Testamento. Ele disse que certa vez estava na fazenda do seu pai, ou melhor, na fazenda do seu avô. E então, o seu avô estava arando a terra. E o seu avô, então, desejou dar a ele uma aula de como arar a terra. E ele disse: olha, você precisa colocar as mãos no arado, firmar um alvo lá na frente e olhar o tempo todo para aquele alvo. E então, vamos tentar? Ele disse: vamos tentar, vovô. E ele pegou, então, lançou a mão no arado
E de fato ele não olhou para trás, olhou só para frente, só para frente. Mas quando ele chegou ao final, ele olhou para trás e viu que estava tudo torto. Tudo torto. E aí o avô virou para ele e disse: meu neto, vamos ver o que aconteceu aqui. Não é? Você lançou a mão no arado. Não sei, vô. Mas você estabeleceu um alvo para você? Ele disse: estabeleci. Qual foi o alvo que você estabeleceu? Aquela pedra preta lá na frente. O senhor está vendo? Lá bem distante. Eu estava olhando para aquela pedra preta. E então o avô virou para ele e disse: meu neto querido, aquela pedra preta não é uma pedra preta. É uma mancha preta numa vaca branca. Todas as vezes que a vaca andava, ele movia o arado, saía da linha reta que precisava andar. Jesus é um alvo fixo. Jesus é a nossa referência. Não é um alvo mutável de uma hora para outra, que anda para cá e anda para lá. É a nossa referência. A nossa referência. E por isso nós não podemos tirar os olhos dele. Não podemos tirar os olhos do Senhor. Ele é a nossa referência. Não podemos nos distrair com outras coisas que nos impeçam, portanto, de andar na linha que Deus planejou para nós. Isso me faz lembrar de Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Nós vamos encontrar: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Precisamos fitar os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não podemos tirar os olhos de Jesus. Isso também me faz lembrar de Pedro. Pedro e os outros discípulos estavam navegando no mar da Galileia. Já era tarde da noite, de madrugada, e Jesus foi ao encontro deles, andando sobre as ondas, andando sobre o mar. Acharam até que fosse um fantasma, mas Jesus disse: sou eu que estou aqui. E então Pedro disse a Jesus: Senhor, se de fato é o Senhor que está aí, faça com que eu também possa ir ao seu encontro andando sobre as ondas. E Jesus disse: Pedro, pode vir. E Pedro foi ao encontro de Jesus andando sobre o mar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, estava tudo bem, mas quando ele tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. Quando ele passou a olhar para o vento, para as ondas, para a tempestade, para o mar que estava agitado naquele momento, começou a afundar. Todas as vezes que a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a afundar. Não tire os olhos de Jesus, Ele é a nossa referência. Olhe para frente, mas olhe para Jesus. Não permita que o seu passado lhe impeça de tomar posse de tudo aquilo que Jesus planejou para você. Olhe para frente. Quem lança a mão do arado não pode olhar para trás. Olhe para frente, olhe para Jesus, olhe para o alvo de Deus para a sua vida. Para seguir Jesus, não podemos ter reservas ou pesar no nosso coração. Fico pensando naquelas pessoas que decidem não entregar a sua vida a Jesus por causa das coisas que precisam deixar de fazer. Precisamos entender que seguir Jesus é muito mais do que deixar de fazer algumas coisas. Seguir Jesus é entregar a nossa vida por inteiro, pela fé, na certeza que Ele nos conduzirá pelos melhores caminhos que Deus tem para nós. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O reino de Deus é para quem lança a mão do arado e olha para frente, olha para Jesus. Fico a lembrar da mulher de Ló.
Os anjos deram a Ló e a sua esposa e as suas filhas a seguinte ordem: quando vocês saírem de Sodoma e Gomorra, não olhem para trás. Aquela mulher decidiu olhar para trás. E qual foi o resultado? Foi transformada numa estátua de sal. Olhar para trás nos imobiliza. Olhar para trás nos impede de avançar e tomar posse daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus preparou para nós. Olhar para trás é ficar preso, escravizado ao passado. Olhar para trás é achar que o futuro não pode ser diferente do passado. Pode sim, em nome de Jesus. Porque Jesus tem poder para fazer tudo novo. Paulo disse que se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Permanecer na situação antiga e ser discípulo é impossível, é incompatível com o discipulado. A princípio, isso é bem visível. O publicano teve que deixar a sua coletoria. Os discípulos pescadores precisaram deixar as suas redes para seguir Jesus. Você também terá que renunciar a algumas coisas. Eu, você, cada um de nós precisamos renunciar a qualquer coisa que nos impeça de seguir Jesus. Mas siga Jesus sem olhar para trás. Sem olhar para trás. Quando nós nos encontramos com Jesus, Ele transforma a nossa vida. Jamais somos os mesmos depois de um encontro com Jesus. Jamais somos os mesmos depois que decidimos, de fato, atender ao chamado do Senhor. Colossenses 1, verso 18, Paulo nos diz que em todas as coisas, Ele, Jesus, tenha preeminência. Quando nós entregamos de fato a nossa vida a Jesus, quando nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador, quando nós decidimos de fato seguir os passos de Jesus, Ele passa a ter preeminência na nossa vida. Ele passa de fato a ser o número 1 da nossa vida, porque Ele não morreu e ressuscitou para ser o número 2, nem o número 3. Ele morreu e ressuscitou para ser o número 1, a pessoa mais importante da nossa vida. Qual será a sua decisão? Qual será a sua decisão? Você quer lançar mão do arado sem olhar para trás, crendo que Deus tem poder para transformar a sua vida, crendo que os planos de Deus são melhores que os seus? Permita-me dirigir-me a você que está afastado, não de Deus, mas dos planos de Deus, dos propósitos de Deus para a sua vida. É possível que você tenha lançado mão do arado, com a firme decisão de seguir a Jesus, mas em algum momento você resolveu olhar para trás. Este é o momento de você redirecionar o seu olhar e voltar a olhar para frente, voltar a olhar para Jesus. Este é o momento, talvez, de você olhar para trás, simplesmente para ver as curvas que foram feitas na sua vida, enquanto você olhava para trás, andando ou tentando andar para frente. Esse é o momento de se arrepender, de ter olhado para trás e agora fixar o seu olhar tão somente em Jesus, na pessoa de Jesus, o seu Salvador, o seu Senhor. Este é o momento de tomar a decisão, de parar de olhar para trás e voltar a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos nesse momento para falarmos com o Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Talvez você queira tomar neste momento a sua decisão. A decisão de fato, lançar mão do arado e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Talvez você queira tomar a decisão de seguir Jesus sem hesitar, sem colocar desculpas, sem colocar barreiras, tendo analisado o preço do discipulado. Talvez você queira dizer: Jesus, é isso mesmo que eu quero. Eu quero seguir os teus passos, eu quero seguir os teus caminhos.
Eu não quero ser um mero membro de igreja. Eu quero ser um servo teu, quero ser um discípulo teu. Quero colocar os meus pés nas tuas pisadas. Quero caminhar contigo. Talvez você tenha olhado para trás e agora queira tomar a decisão de voltar a olhar para Jesus. E o olhar para trás representou para você desviar-se do propósito de Deus. Desviar-se daquilo que Deus realmente havia planejado para você. Em nome de Jesus, tome a sua decisão agora. De entregar a sua vida a Cristo ou de se reconciliar com Jesus e voltar aos planos e aos propósitos que Ele tem para a sua vida. Vamos orar? Pai, contempla cada pessoa que nesta noite, neste momento, está tomando a sua decisão ao lado do Senhor, ou a decisão de reconciliar-se com o Senhor. Sela essas decisões em seus corações, confirma essas decisões em seus corações, ajuda para que permaneçam firmes neste propósito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Sustenta-as com a tua graça e com o teu poder nestas decisões. Nós te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Se você tomou uma decisão de seguir a Jesus, ou de se reconciliar com Jesus, ou mesmo deseja compartilhar conosco algum pedido de oração para que oremos por você, compartilhe a sua decisão ou o seu pedido de oração conosco, enviando-nos uma mensagem para o WhatsApp da nossa secretaria, que é o 994357778, e nós continuaremos orando por você e também nos colocaremos à sua disposição para ajudar você na sua caminhada com Jesus. Que o Senhor, para tanto, continue nos abençoando e nos ajudando hoje e sempre. Amém. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor e queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam pela internet ou pela Rádio Evangélica FM, deixando o convite para que permaneçam conosco agora no Instagram da nossa igreja. No perfil @ibcapunga, você nos encontrará em mais uma live
ao vivo, estaremos celebrando mais um momento de comunhão, oração e reflexão na palavra do Senhor. Você é nosso convidado. Também durante esta semana teremos as nossas reuniões de oração de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã e às 18 horas. Solicite o link do Google Meet para entrar nas nossas salas de oração. Também gostaríamos de lembrar que durante esta semana veicularemos as nossas devocionais e você poderá assistir e compartilhar com seus amigos e familiares. Quarta-feira que vem teremos o nosso culto da noite às 20 horas, 8 horas da noite, transmitido pela Rádio Evangélica FM e pelo nosso canal no YouTube. No próximo sábado teremos o Juventude Conectada, os nossos jovens estarão no templo de nossa igreja em mais um culto presencial que também será transmitido pelo nosso canal no YouTube. Estando lá no templo ou em casa, você poderá acompanhar a celebração da nossa juventude. No próximo domingo, da mesma forma, teremos o culto presencial pela manhã, também transmitido pela internet e pela Rádio Evangélica FM, e à noite o nosso culto também transmitido apenas pela internet e pela Rádio Evangélica FM, sem ainda contar com a presença da nossa congregação no templo. Na quarta-feira, após a live, enviaremos aos irmãos os links para as inscrições para a Juventude Conectada e também para o culto do próximo domingo pela manhã. Gostaria de compartilhar ainda uma informação muito importante. No mês passado, iniciamos uma parceria com a Envisionar. O nosso conselho administrativo autorizou iniciarmos esta parceria com esta instituição que é especializada no assessoramento às igrejas na elaboração de um planejamento estratégico para os próximos anos. E o primeiro item desse planejamento estratégico é uma pesquisa para ajudar no diagnóstico da nossa igreja. Portanto, após a live de hoje, enviaremos para as nossas listas de transmissão e também estará disponível no WhatsApp da nossa secretaria o link para que os irmãos, membros e congregados também da nossa igreja preencham, portanto, essa pesquisa. O formulário é eletrônico, você poderá preencher no seu próprio celular ou no seu computador e desta forma você nos ajudará nesse processo de diagnóstico. A liderança da igreja, o conselho administrativo já respondeu a uma pesquisa e agora temos uma outra pesquisa específica para a nossa igreja, para toda a membresia da nossa igreja. Então não se esqueça, ao receber este link, preencha o quanto antes, porque dessa forma você nos ajudará a aprimorar esse processo de planejamento estratégico para a nossa igreja. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Fechemos nossos olhos e oremos mais uma vez ao Senhor. Pai Celeste, nós te pedimos que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam abundantes sobre a nossa querida Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações em Areias, Janga e Nova Tiúma, sobre todos aqueles que nos acompanharam nesta noite pela rádio e pela internet, e também, ó Deus, sobre todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Uma semana de paz e de muitas vitórias para você e a sua família é o que sinceramente desejamos. Amém.